Como é ter hiperemese gravídica? Basicamente é ficar enjoada o tempo todo. Existe a moderada, existe a grave, existe a leve. A minha é tipo moderada. Tem dias que parece que eu tô bem, mas dentro assim eu sempre fico enjoada. E o que é que causa hiperemese gravídica? A causa não se sabe ao certo. Tem gente que fala que tem a ver com a tireoide, tem gente que fala que tem a ver com uma glicose ou com a catalisação dela, mas não se sabe ao certo a razão. E como você sabe que tem? Normalmente, no primeiro trimestre, todo mundo fica com enjoo. Só que o meu permaneceu depois do primeiro trimestre. E aí, tanto eu quanto a médica, a gente estava suspeitando que era. E aí, teve um exame que é feito normalmente no sangue e na urina. E aí, detecta aí algumas substâncias e você confirma que você tem. Outra forma que eu sei é que eu não consigo ter desejo de grávida. Tem gente que diz, eu quero um sorvete, eu quero isso. Porque eu tô enjoada o tempo todo. Então, tipo assim, sem desejo de grávida. E o que você pode fazer a respeito? Primeiro, eu tenho que tentar sobreviver. E segundo, eu tento tomar os remédios que a médica passou. Tem um remédio que eu tô tomando que eu tomo 4 por dia. E se eu não tomar, ou se eu esquecer, ou se, sei lá, eu começo a vomitar e ficar assim, tipo, muito mal. O remédio, ele às vezes funciona, às vezes não. Ele é meio que um paliativo, sabe? Ele alivia. Toda grávida é diferente. Pra mim, o que ativa muito é a questão do cheiro de comida, principalmente cheiro de carnes em geral. Então, o que é que eu tenho que fazer? Além de tomar os remédios, toda vez que eu cozinho, eu tento ligar o exaustor, colocar difusor, colocar cheirinho na casa, tentar, assim, tirar aquilo que me dá enjoo, entende? Outra coisa que eu tento fazer é tomar chá de frutas, eu tenho tomado muito chá de maçã. E também tento comer a cada 2 horas. Também tenho as balas de gengibre e, infelizmente, tento desmarcar os compromissos, porque nem sempre eu consigo permanecer neles ou ir pra eles, sabe? Várias vezes aconteceu de eu ter marcado algo e ter que desmarcar de última hora, porque eu não tava me sentindo assim, bem de fato. E afinal de contas, como a hiperemese gravídica te deixa? Eu fico enjoada o tempo todo, me dá dor de cabeça, eu chego a ficar bem fraca, me dá refluxo, fora o vômito mesmo. Tem dia que me dá arritmia e a moleza, assim, às vezes eu fico afuncional mesmo. Você tem algum conselho para quem tem também? Tem que beber muita água, tem que ir ao médico, obviamente, para poder confirmar. Tentar comer mesmo sem fome e também, muitas vezes, se abraçar. Saber que você não é a mesma pessoa naquele momento, mas que vai passar, é só uma fase, né? Tentar botar pra fora, mas também botar pra dentro, como eu falei antes, né? Mesmo que seja forçadamente. Tentar viver o hoje, não se culpar tanto, eu sei que a gente sempre se culpa. E não desistir, sabe? Tentar viver a vida com a maior normalidade que der. Mas e aí, Caio, você que está de trás das câmeras, qual o conselho que você dá pra quem convive com quem tem hiperemese gravídica? O conselho é, tenha muita paciência, porque planos mudam, situações mudam de repente, você está preparado para comer aquela comida que você quer tanto e aí quando vê ela não aguenta, então tem que ter muita paciência. E Acontece. também tem que ter muito amor e carinho, porque às vezes quando ela não aguentar fazer nada, ou vai precisar de ajuda, você tem que estar lá do lado dela, dando aquela força para ela conseguir passar pelo momento. Vem Baby Tobias, março de 2025.